Busquem o conhecimento, não parem, até porque o Enem não vai parar. Mire nos seus sonhos, pense positivo, sabe? Quem for de alguma religião, reze, ore, enfim, busque sempre, não parem. Né? O Enem não vai parar, nossas vidas estão momentaneamente paradas, entre aspas, né? Mas a gente não pode parar, principalmente nosso intelecto, e a gente cair no marasmo e achar que as coisas podem esperar, porque elas não vão esperar. Nosso futuro e nossos sonhos também não vão esperar. Então, força, viu, pessoas? Mas vamos lá continuar com a nossa aula dos dias de hoje. E assim, gente, a aula do dia de hoje, tendo com acompanhamento um oferecimento torno de rede, diz respeito à temática da educação paroquial, práticas e crenças. Quando a gente pensa em educação paroquial, a gente pensa em quê? Obviamente, uma educação voltada para a religião. Como a gente vem estudando em outras aulas, que religião é essa? Muito bem, o catolicismo. Então, antes da gente saber o que é uma educação paroquial na América Portuguesa, como foi esse processo, é importante a gente entender o que é uma educação paroquial. E quando a gente fala de educação paroquial, a gente lembra o quê? Das escolas paroquiais, não é mesmo? E falar de escolas paroquiais, a gente lembra também da ideia de que, muito provavelmente, é uma escola que tinha o quê? Padres como professores, o clérigo como professor, não é mesmo? E o que é ensinado? A gente já subtende, né? Questões que diziam respeito ao sagrado, as sagradas escrituras, lições bíblicas, lições dos santos. E é interessante, pessoas, que essas escolas muitas vezes começaram nos monastérios. Elas eram dedicadas mais, digamos assim, os padres, aos clérigos, entende? Mas depois de um tempo viu-se a necessidade de os padres, ou perdão, os reis, e assim os futuros reis também têm acesso a esse conhecimento. Até porque, como eu vou falar para vocês, e eu já falei várias aulas, Estado e igreja nesse momento não se separavam. E é também muito importante falar, pessoas, que a escola paroquial tem em mente a ideia iniciou-se no período medieval. Então a gente já entende que, né, o período medieval era uma época que a igreja mandava e desmandava. Então a gente já subentende que a igreja estava até a par das questões educacionais. Então vamos lá pensar no que foi essa educação paroquial aqui na América Portuguesa, na colônia, né, na colônia portuguesa chamada Brasil.
né? No Brasil colônia e no Brasil império, nós passamos a viver com o catolicismo como a religião oficial. De 1500 a 1889, essa era a nossa religião oficial e vivíamos no sistema de padroado. O nome já diz, né? Padroado, ou seja, a ideia do Papa. Padroado vindo de Papa, então tudo ligado ao sagrado. Então tudo estava voltado à ideia da religião, do sagrado. Vivíamos numa sociedade muito voltada ao sagrado. Não havia separação da fé e do poder político. Interessante, pessoas, que em 1549, Tomé de Souza, primeiro governador-geral aqui do Brasil, desembarcou em Salvador e trouxe com ele o padre Manuel da Nóbrega e outros 5 jesuítas. E qual era o objetivo dessa galera, pessoas? Aportuguesar os índios. Dito a grosso modo, catequizar esses índios. Então foi no período de 1549 a 1600 que vieram uma grande leva de jesuítas na intenção de catequizar esses índios. E eles eram doutrinados à defesa, ao trabalho e à oração. E a oração e a educação voltada ao sagrado e às questões oracionais, digamos assim, era uma forma também dos jesuítas controlarem aqueles índios e suas atividades, entende? Então, o conteúdo dessa catequese remonta à imposição de alguns costumes portugueses, que era o batismo, a comunhão, a oração, missas, ladainhas, terços, enfim. E era interessante que nesse momento, pessoas, os índios, eles são obrigados a abdicar todas as suas crenças, tudo que ele acreditava no Deus Tupã, nos deuses voltados à natureza, ele deixa de acreditar e passa impositivamente a aderir ao seu cotidiano uma religião estranha, uma religião que era o catolicismo. Tecnicamente, os jesuítas, a Companhia de Jesus, não chegou assim para os índios e perguntaram: índios, você gostaria de aderir a essa nova religião? Não, foi algo imposto. Havia sim o interesse de explorar aquela mão de obra indígena, mas acima de tudo, como eu falei para vocês, de disseminar a religião católica de uma forma impositiva, de uma forma de que eles acreditavam que estavam levando bem aquela sociedade incivilizada, ignorante e que eles estavam ali para isso. Era ali a missão deles na vida, entende? Então os índios abdicavam de todos os seus costumes, de todas as suas práticas, até mesmo os seus nomes, pessoas. Pensem bem, os seus nomes eram trocados e aderiam, e eles eram rebatizados, melhor dizendo, com nomes que denotavam a religião cristã, ou seja, a religião católica. Muito parecido com o que aconteceu com os negros que vinham do tráfico negreiro e eram escravizados aqui no Brasil, que tinham seus nomes, seus costumes, mas, entretanto, contudo, todavia, eles eram rebatizados para terem nomes como Maria, João, todos voltados a uma ideia bíblica, entende? Então, é importante dizer que essa vinda do catolicismo e essa imposição, essa catequização, não aconteceu assim de muito bom grado, não. Talvez algum outro jesuíta se compadecesse da situação dos índios, porque muitas vezes eles realmente eram escravizados e colocados a vários trabalhos forçados. Mas também é interessante falar que muitos deles não queriam abdicar de suas religiões, de suas raízes. Sim, é interessante notar que houve resistências, né? Houve várias até hoje, nós, os brasileiros, nós ainda temos muito da religião indígena nas nossas vidas, como, por exemplo, os chás, as curandeiras, por exemplo. Tudo isso veio através da religião indígena, ou dos costumes indígenas, religião, costumes indígenas, né? Da cultura indígena. Tudo veio como herança dos nossos povos indígenas, a que somos herdeiros, entende? Então é importante também falar da resistência que esses índios tiveram, né, para com sua cultura. E a educação religiosa jesuíta, como eu já falei para vocês,
veio da Sociedade de Jesus fundada por Inácio de Loyola. E qual sua intenção? Levar o catolicismo para a religião recém-descoberta no século XV, principalmente na América. Então, como eu já falei para vocês, com a vida das navegações eu só tinha o interesse assim digamos, disseminar ou vamos e aumentar o mercado consumidor, digamos assim, de suas especiarias, mais mão de obra, matéria-prima, como foi o caso do Brasil, que eu falei para vocês na aula passada. Não só tinha esse interesse, não. Tinha interesse também de expandir a religião católica. Ademais, a gente pode lembrar que as grandes navegações, elas eram financiadas pelo católico, né? Pela religião católica, pela igreja católica, pelo Papa. Então, o Papa, ele depositava muito dinheiro nessas navegações para que assim, então, os navegantes não só tivessem a oportunidade de descobrir novos mares, novos continentes, mas também de disseminar a religião. Então, não havia só um interesse unicamente mercantil ou até mesmo de político, havia um interesse também religioso. E é interessante como vocês, que de certa forma não foi logo de cara que esse projeto religioso veio para o Brasil, demorou um pouco. Como a gente pode ver, só em 1549, 1549, com Tomé de Souza, que começa essa vinda. Porque aí então, como eu falei para vocês, o Brasil ele não foi colonizado logo de cara. Demorou um pouco, demorou cerca de 30 anos para que o Brasil pudesse ser realmente colonizado e levado a sério. Apesar de já em 1501 já haver a exploração da matéria-prima do pau-brasil. Então, assim, a gente sempre tem que entender que havia um interesse religioso por trás das grandes navegações, até porque tinha um financiamento da igreja por trás. Então, continuando, podemos destacar que os seguintes jesuítas vieram para o Brasil no século XVI. Eu já mandei para vocês isso no outro material, só estou reforçando mais um pouquinho, tá? Que foi o Padre Manuel da Nóbrega, que foi o primeiro, juntamente com o Padre José de Anchieta e Padre Antônio Vieira. Consequente, muitos de vocês já ouviram muito falar desses padres, esses catequizadores aqui, né? Que vieram para a colônia portuguesa com o objetivo de propagar a religião católica. E esse período de catequização e educação paroquial aqui no Brasil, político, havia um interesse também religioso. E é interessante como vocês, que de certa forma não foi logo de cara que esse projeto religioso veio para o Brasil, demorou um pouco. Como a gente pode ver, só em 1549, 1549, com Tomé de Souza, que começa essa vinda. Porque aí então, como eu falei para vocês, o Brasil ele não foi colonizado logo de cara. Demorou um pouco, demorou cerca de 30 anos para que o Brasil pudesse ser realmente colonizado e levado a sério. Apesar de já em 1501 já haver a exploração da matéria-prima do pau-brasil. Então, assim, a gente sempre tem que entender que havia um interesse religioso por trás das grandes navegações, até porque tinha um financiamento da igreja por trás. Então, continuando, podemos destacar que os seguintes jesuítas vieram para o Brasil no século XVI. Eu já mandei para vocês isso no outro material, só estou reforçando mais um pouquinho, tá? Que foi o Padre Manuel da Nóbrega, que foi o primeiro, juntamente com o Padre José de Anchieta e Padre Antônio Vieira. Consequente, muitos de vocês já ouviram muito falar desses padres, esses catequizadores aqui, né? Que vieram para a colônia portuguesa com o objetivo de propagar a religião católica. E esse período de catequização e educação paroquial aqui no Brasil tiveram suas fases. E eu vou mostrar para vocês e também tem no roteirozinho que eu vou mandar para vocês, tá bom? Que é a primeira fase diz respeito ao período heróico, que foi logo no início, em 1549, quando chegaram os primeiros jesuítas. A segunda fase foi em 1570, com a vinda da Companhia de Jesus. E a terceira fase foi com o Marquês de Pombal, que aí então o Brasil, a educação no Brasil, ela deixa de lado essa ideia de se voltar muito para o religioso. Não ouso dizer que houve uma separação definitiva, porque não houve.
Isso só vai ser possível com a vinda da República, aí já são cenas dos próximos capítulos das nossas aulas, que espero eu estejamos em sala de aula, se Deus quiser, né? A gente falando aqui dentro da aula, que se Deus quiser, mas tudo bem. Houve uma reforma de Marquês de Pombal, deixando de lado essa educação mais medievalista. Eu vou falar para vocês em próximas aulas quem foi Marquês de Pombal, que ele foi um personagem extremamente importante para a história do Brasil, em se tratando de modernizar um sistema, tanto que ele vai tirar essa ideia de educação muito medievalista, porque, como eu falei para vocês, a educação paroquial está muito voltada ao medievo. Ela foi uma criação do medievo, do medieval. Então, Marquês de Pombal vai lá e rompe com isso, e a criação das aulas régias, em que os professores eles se caracterizavam em ser pessoas, digamos, nomeadas pelo governo, e deixa um pouquinho de lado essa educação muito voltada a personagens da igreja, como os clérigos. Então, não só vieram para o Brasil os franciscanos, os da Companhia de Jesus, os jesuítas, houve também franciscanos, beneditinos, carmelitas, e é interessante pessoas que um modelo digamos, catequização que os jesuítas encontraram para educar esses índios foi justamente o aldeamento. Ou seja, eles aldeavam os índios, faziam lá todas as demonstrações, né, no que diz respeito à religião, eram feitas peças, os índios eram obrigados a repetir ladainhas, orações, né, a aprender principalmente a língua portuguesa. Então, ou haviam peças, os índios muitas vezes, há relatos que os índios se encantavam com as peças, né? Haviam também a oratória. Então, tudo era feito a partir desse processo de aldeamento, nesse aldeamento. E no internato de índios, de certa forma, as mulheres eram separadas dos homens, muito provavelmente com o intuito de catequizar de uma outra forma. Lembrando que havia uma grande diferenciação homem e mulher nesse período, né? A mulher não tinha tanto acesso à educação, principalmente, independentemente se fosse branca, enfim, índia ou não, a educação feminina ainda era vista como tabu, de certa forma, nesse momento. E, como eu falei para vocês, e sempre reforço para vocês, havia mais do que interesse religioso para a vinda do catolicismo, dessa catequização. Havia também o interesse mercantil, o interesse de explorar a mão de obra indígena. É importante falar, pessoas, que houve resultados negativos. Como a gente pode sentir os reflexos hoje, houve um extermínio muito grande da população indígena. Como eu falei para vocês, muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse processo de catequização não era tido de forma amiga, era bem imposta, e quem sabe até os índios eram submetidos a castigos. Então, pessoas, nesse momento, já com 15 minutos e 40 segundos de vídeo, finalizo essa nossa aula. Espero que vocês estejam bem. Lembre-se daquilo que eu falei, nunca deixem de lado os seus sonhos e estudem, busquem, e nós, professores, estamos aqui para isso. Grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Cheiro!